Professor Wagner Chaves, matriz curricular Geografia, e optei pelo item 4 dos conteúdos específicos de Geografia, Dinâmica Demográfica e o Processo de Urbanização no Brasil e no Mundo. Pois bem, o que é a demografia e a demografia do Brasil? Quando a gente fala demografia, a gente tem que entender que essa é a área do conhecimento que estuda a população. O termo demos, a palavra demos, tem origem grega e significa povo, população. Portanto, estudo da população. A demografia, ela estuda então crescimento demográfico, características da população, composição dessa população, quantos homens, mulheres, idade escolar, idade economicamente ativa, terceira idade, negro, branco, tudo isso faz parte dos estudos demográficos. E para que servem os estudos demográficos? Bom, tanto o poder público quanto a iniciativa privada se utilizam desses dados para criar políticas públicas, para fazer investimentos mais assertivos. Então, onde eu vou construir uma escola, onde a população infantil está aumentando, onde eu devo transferir uma empresa, um lugar onde eu tenho mão de obra para trabalho. Além disso, os estudos demográficos, eles oferecem vários indicadores que permitem a gente analisar, né, a situação de vida dessa população, como por exemplo, mortalidade infantil, natalidade, fecundidade, crescimento demográfico, faixa etária, expectativa de vida, qualidade de vida, que vai dar origem depois ao IDH, condições de habitação. Tudo isso, então, faz parte dos estudos demográficos. Então, perceba que é uma coisa bem ampla, mas ao seu tempo a gente vai ver cada um desses indicadores. Beleza? Quando a gente fala de demografia no Brasil, a gente tem que lembrar desse senhor aqui, Darcy Ribeiro, antropólogo, historiador, sociólogo, já foi ministro da Educação, e ele escreveu um livro muito importante chamado O Povo Brasileiro. Nesse livro, Darcy Ribeiro diz o seguinte: a população brasileira é formada por um tripé, o indígena, o negro e o europeu português. Tá? Por que português? Porque foram os primeiros europeus que chegaram aqui. Só que esse tripé ele vai se ampliando à medida em que mais pessoas, novos grupos, vão chegando ao Brasil. Por exemplo, as migrações que chegam aqui no final do século XIX, início do século XX. Imigrações de espanhóis, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses. Então, esses grupos ele passa a integrar esse povo brasileiro e trazer as suas características também. Tá? Mas a gente não precisa ir muito longe para observar essas ondas migratórias dando uma nova cara ao povo brasileiro. A gente pode observar isso hoje, quando nós temos venezuelanos, haitianos, pessoas que vêm da África, Nigéria, Angola, Senegal e que passam a compor essa população brasileira. Pois bem, no Brasil, a principal instituição, o principal órgão que lida com os estudos demográficos é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele é responsável pela realização do censo demográfico, que é uma pesquisa bem ampla, bem abrangente, que ocorre de 10 em 10 anos. O objetivo do censo é fazer um raio-x, fazer um panorama da população brasileira, da sua situação, renda e vários outros dados que diz respeito à qualidade de vida da população. Tá? Esse censo, como eu mencionei, é realizado a cada 10 anos e ao longo da história ele foi atrasado apenas 3 vezes. Primeiro, em 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial. Segundo, 1990, por questões orçamentárias. O Brasil não tinha dinheiro para realizar o censo. E o terceiro, 2020, por conta da pandemia de coronavírus. Então o censo atrasou, ele foi realizado em 2022 e agora em 2023 esses dados estão sendo disponibilizados para a população. Tá? E quais são os indicadores que o IBGE acaba apontando para a gente no censo? Por exemplo, crescimento da população, renda média das famílias, perfil das famílias. As famílias têm 2, 3, 4 filhos, não têm filhos? A gente fica sabendo através do IBGE. Escolaridade, ensino fundamental completo, médio, superior. E aí, esses dados, eles são cruzados. Renda, escolaridade, perfil da família, e a gente consegue ter uma noção bem interessante de como que é o Brasil
independente de qual local nós estamos falando, se é região norte, sul, centro-oeste, beleza? Bom, e um dos dados que o IBGE divulgou, e que sempre chama a atenção, mas é o mais simples de todo, mas é aquilo que dá atenção, é a população do Brasil. Tá? O IBGE contabilizou 203 milhões de habitantes no Brasil. Detalhe, pessoal, sempre que o IBGE faz essa pesquisa, ele faz uma projeção. Então já existe a projeção do Brasil em 2030, tá? A projeção para o Brasil em 2022, 2020, melhor dizendo, né, seria 214 milhões. Só foram contabilizados 203. Isso significa que o crescimento do Brasil populacional foi menor do que aquele projetado pelo IBGE. Tá bom? E a título de curiosidade, nós temos aqui os 7 países mais populosos do mundo. Índia e China encabeçando a lista, com 1,4 bilhões de habitantes, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil. Percebam, pessoal, a diferença do terceiro, dos Estados Unidos, para a China, que é o segundo, é de 1 bilhão de pessoas. Julgando que o planeta tem 8 bilhões, 2 bilhões, quase 3 bilhões, só Índia e China. Então lá nós temos países que é super populosos. E aqui cabe uma explicação. Populoso e povoado. O Brasil, ele é populoso, tem uma população bem grande. Mas ele é povoado? Não. País povoado é o quê? A distribuição dessa população por quilômetro quadrado. Quando a gente olha para o Brasil, nós vemos que essa população ela está concentrada na região sul, sudeste e no litoral. E onde nós temos um vazio demográfico? Na região centro-oeste e na região norte. Então o Brasil ele é populoso, mas não é povoado. Tudo bem? Bom, e onde eu consigo ter acesso aos dados do IBGE? No próprio site do IBGE, no IBGE Cidades. Esse aqui, pessoal, é fantástico. Você pode acessar pelo celular, pelo computador, basta ter o acesso da internet. Aqui é só nós colocarmos o nome do município, e aqui a gente escolheu Maringá, porque é o nosso lugar da nossa aula. E nós temos informações, por exemplo, população. Hoje Maringá tem 409.657 habitantes. Trabalho e rendimento. Qual o percentual da população está trabalhando? Qual está desempregada? Educação, taxa de analfabetismo, pessoas em idade escolar, quantidade de escola por habitantes, economia também, PIB do município, quanto que o município produz, o quanto desse recurso, desse capital produzido do município é interno, é externo, vem de fontes externas. Tudo isso nós encontramos no site do IBGE Cidades. E aqui nós temos informação de cada um dos mais de 5.500 cidades do Brasil. Tudo bem? Bom, falando um pouco agora de migração. Nós temos migração interna e migração externa. O que é a migração? É o movimento das pessoas de um local para o outro, seja de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Quando essa migração ocorre dentro de um país, nós chamamos de migração interna. Quando é de fora, migração externa. Tenho aqui 2 exemplos, tá? Navio Kasatomaru, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil em 1908. E a gente hoje consegue andar aqui pelas ruas de Maringá e observar essas características. A gente sabe que aqui é a terceira maior colônia de imigrantes japoneses no Brasil. A gente vê nas ruas as pessoas com traços asiáticos. E qual que é a origem? Essa migração no início do século XX. Tá? Migração interna. Tem aqui a pintura do famoso pintor Cândido Portinari, chamado Os Retirantes. Quem eram retirantes? Esses retirantes? Pessoas que saíam do semiárido do Nordeste, lá do sertão nordestino, em direção ao litoral. Tá? Esse tipo de migrante, pessoal, se dá sobretudo por questões climáticas, mas não apenas. Podem ser questões econômicas, a busca de melhor trabalho, de melhor qualidade de vida, questões climáticas, como os retirantes, questões de guerra, como nós estamos vendo hoje, recebendo imigrantes que vêm da Ucrânia, desastres naturais, que vêm, por exemplo, do Haiti, que é uma soma tanto de desastres naturais quanto qualidade de vida e emprego, empregabilidade. Então tudo isso faz com que as pessoas elas se desloquem de um local para o outro.
Importante, pessoal. Nessa questão de migratória, o Brasil é um país deficitário, ou seja, a gente produz mais imigrantes do que recebemos imigrantes. Então, muito cuidado com aquilo de, olha, esse imigrante está roubando o nosso trabalho, porque na verdade a gente manda mais pessoas para fora do que recebemos aqui no Brasil, tá bom? Falando de fluxos internos de imigração, a gente vai trabalhar dois casos aqui. Primeiro, de 1950 a 1970, segundo, de 70 a 90. Percebam aqui, pessoal, a gente tem um fluxo muito grande que sai do Nordeste em direção ao Sudeste, principal polo de trabalho, área mais urbanizada do Brasil, então a gente tem esse movimento. Tem também do Nordeste na região Norte e do Sul para a região Centro-Oeste. Aqui nos anos 70 a 90, um fluxo muito grande de pessoas que saem do sul em direção ao centro-oeste. Olha como isso aqui fica bem ramificado. Não é à toa que o centro-oeste é a região que mais cresceu no Brasil em termos populacionais no último censo. Tá? E a nossa atividade vai ser produzir um mapa igual a esse. Como nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós temos aqui uma árvore genealógica. Tá? Então vocês vão receber essa atividade, vão colocar o nome de vocês, dos pais de vocês e o local de nascimento. Então aqui eu tenho Campo Mourão, Paraná, Ourinho, São Paulo, Curitiba, Paraná, Rio Pardo, Minas Gerais, Petrolina, Pernambuco, Jequié, Bahia. Uma vez que eu sei os locais de nascimento, a gente vai gerar esse mapa do Brasil e fazer os fluxos. Primeiro, dos avós maternos, Minas Gerais e Paraná, depois dos paternos, Bahia e Pernambuco, e por fim, o dos pais, que é São Paulo e Paraná. E aí nós temos um mapa do fluxo migratório da família de vocês. Um abraço e até a próxima aula.